turma, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Como vocês já sabem, essa semana nós iremos retomar o que nós vimos na semana anterior. E desses objetos de conhecimento trata-se dos sinais de pontuação, né? Nós sabemos que os sinais de pontuação são fundamentais para uma boa escrita e tem como objetivo dar coesão e coerência aos textos, estabelecendo sentido ao que está sendo escrito. Então, se nós formos observar um diálogo entre as pessoas, nós percebemos que elas utilizam gestos, pausas para expressar suas ideias. Mas será que quando lemos este diálogo, de que maneira os gestos e pausas são apresentados? Isso mesmo, através dos sinais de pontuação. Vamos relembrar? Observe. Maria toma banho quente e sua mãe diz, ela jogue água fria. Tem uma coisa estranha aí? Tem. O quê? A pontuação, ou seja, a falta dela. Então, problemas como esse são resolvidos com o uso adequado dos sinais de pontuação. Observe. Maria toma banho quente e sua mãe, diz ela, joga água fria. Conseguiram compreender? Agora sim, né? Então, uma pontuação equivocada pode alterar gravemente o sentido de nossa comunicação. Esse juiz é corrupto. Alguém fazendo uma declaração ao juiz sobre outra pessoa. Agora, esse juiz é corrupto. Alguém afirmando que o juiz é corrupto. Perceberam a diferença de sentidos? Agora, vamos conhecer detalhadamente, o uso de cada um dos sinais, Primeiro iniciaremos com o uso da vírgula. Então, a vírgula, ela é utilizada entre termos da oração, Na ordem direta, a vírgula entre os termos não é permitida. Qual é a ordem direta da oração? Sujeito, verbo e complemento. Observe um exemplo. O professor faz um ótimo bolo. Aí nós temos a ordem direta. O professor faz um ótimo bolo, então não há necessidade de vírgula. Para separar elementos formadores de um termo composto, vejam, trabalham aqui os professores Adriano, Luiz e Carlos. Os nossos alunos farão vestibulares na UEPG, UEM e UEL. A vírgula aí foi utilizada para separar esses elementos de uma mesma função sintática, Aqui é posto e aqui é adjunto. A vírgula também é usada para isolar um aposto explicativo, ou seja, aquele termo na oração que é utilizado para explicar algo. O UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, a mais antiga universidade do país, é pública. Vejam que essa expressão aí, que está no meio da oração, que está intercalada entre vírgula, ela está explicando o que é o UFPR, do que se trata. Se a gente retirar esse termo do meio, a oração não perde sentido. O UFPR é pública, você consegue entender. Adriano, o professor de português, está na TV. Veja que eu estou explicando quem é Adriano, Então, esse termo tem que estar entre vírgulas. Para isolar vocativo. O vocativo é aquele termo que nós utilizamos para fazer um chamamento, Quando eu digo, alunos, prestem atenção, Então, aí é um vocativo, eu estou chamando, os alunos. Quando eu digo, mãe, traga água para mim, por favor. Então, mãe é um vocativo. Pessoal, entreguem as redações, Então, eu tenho sempre que utilizar a vírgula após esse vocativo. O vocativo, ele pode estar no início da oração e pode estar no final também, Venham aqui, meus caros alunos. Eu posso dizer, meus caros alunos, venham aqui. O vocativo, meus caros alunos. Tem que estar separado pela vírgula do restante da oração. Para isolar expressões explicativas, depois de amanhã, isto é, sábado, estarei aqui. Venha rápido, ou melhor, agora, falar comigo. Para indicar elipse. Elipse é quando eu tenho a supressão de um termo,
fiz o curso de letras, ele de história. Ele fez o curso de história, então não precisa repetir novamente, né? Fez o curso. Sou operariano, você, coxa branca. Então, você é, né? Eu não preciso repetir o verbo para que você compreenda. Então, eu preciso utilizar a vírgula para representar essa elipse. Para separar nas datas o lugar, nos endereços o número. Exemplo, Curitiba, vírgula, 21 de abril de 2021. Rua Andorinha, vírgula, e o número. O ponto, quando é que nós utilizamos? Basicamente, para indicar o término de uma frase afirmativa, né? Em um período simples ou composto. Faça o favor de me passar o caderno. Ponto. Hoje haverá aula de português. Ponto. Afirmações acabadas. O ponto também é utilizado em quase todas as abreviaturas. Exemplo, presidente, como é que se abrevia? Até o S. Professor, prof. Brasil, BR, século, SEC. E o ponto e vírgula? A gente quase não utiliza o ponto e vírgula, né? Mas ele também é também uma pontuação essencial. A gente pode utilizar para assinalar uma pausa maior do que a vírgula, né? Praticamente uma pausa intermediária entre a vírgula e o ponto. Separa orações coordenadas, já separadas por vírgula, nas quais acrescentam novos elementos. Ou separar orações para se expressar uma antítese. Lembra do que é antítese? Quando nós utilizamos antítese é porque nós temos ideias contrárias em uma frase, uma oração. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura tornou-se uma doidivanas. Ponto e vírgula separa vários itens de uma enumeração. Veja o exemplo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ponto e vírgula. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ponto e vírgula. 3. Ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Ponto e vírgula. E o ponto de exclamação, né? Nós utilizamos para marcar o fim de qualquer enunciado com entonação expressiva, né? Quando a gente quer exprimir admiração, surpresa, assombro, indignação, alegria, euforia, né? Nós utilizamos o sinal de exclamação. Vamos à luta. Que belo quadro. Uau! E os 2 pontos para anunciar uma citação. Lembrando a citação de Paulo Freire, 2 pontos, o diálogo cria base para a colaboração. Também para fazer um esclarecimento. O time conseguiu seu maior desejo, 2 pontos, o campeonato estadual. Para anunciar falas de personagens, né? As últimas palavras do moço pareciam interessar deveras o negociante, porque este, logo que as ouviu, passou a considerá-lo da cabeça aos pés e exclamou depois, 2 pontos, ora, espere, o senhor é o Armâncio. O travessão, né? O travessão, no discurso direto, nós utilizamos para indicar a fala do personagem durante um diálogo. Quando você virá me visitar? Logo após a vacina, minha filha. Travessão também é utilizado substituindo as vírgulas para intercalar trechos em que se pretende dar ênfase ou fazer um comentário. Os Estados Unidos e a China, travessão. Os maiores poluidores do planeta, travessão. Viram aí que eu utilizei para intercalar um termo. Nesse caso aí, tem a mesma função da vírgula. Não são signatários dos principais tratados de preservação ambiental. Agora, o ponto de interrogação. Empregado para indicar uma pergunta direta, ainda que esta não exija resposta. Pobres não leem livros? Ou não querem que pobres leiam livros? Porque leitura é conhecimento, e conhecimento é poder. Então, viram que a pergunta aí não necessariamente precisava de resposta, né? Em perguntas indiretas, não é usado o ponto de interrogação, né? As frases interrogativas indiretas supõem a indagação, mas não começam com palavra interrogativa, por isso termina com ponto final. Vejam, meu amigo perguntou por que gosto de contar sílabas poéticas. Então, aí não é necessário usar interrogação. Reticência, daqueles 3 pontinhos. Marca uma suspensão da frase, devido muitas vezes a elementos de natureza emocional.
são empregados para indicar a continuação de uma ação ou fato. Elas saíram correndo. O avião foi subindo, subindo. As reticências também indicam suspensão ou interrupção de um pensamento. Em relação ao futuro, às vezes fico pensando, será que voltaremos a ser felizes? Para representar na escrita a hesitação comum da língua falada. Não sei se vou, pois acho que não quero. Agora vocês vão pegar aí a página 98 do livro de vocês, para que a gente possa praticar, né, o uso dos sinais de pontuação. Atividade aplicando conhecimentos. Releia alguns versos do poema do cordel O Burro é o Ser Humano, observando os sinais de pontuação destacados. Ao ver o burro cansado, perguntei no pensamento: como é que um homem pode causar tanto sofrimento? Como pode ser tão mal com esse pobre animal? Coitado desse jumento. Você, meu caro poeta, com esse seu sentimento, foi por Deus abençoado. E agora, nesse momento, vai ter a capacidade e a oportunidade de escutar um jumento. Desculpe, caro poeta, magoar não é meu plano. Mas o homem me maltrata e ainda comete o engano de dizer que eu sou um burro e falou dando um esporro. O burro é o ser humano. Vocês irão reproduzir o quadro, indicando o nome do sinal de pontuação e o verso que o exemplifica, conforme a função a que se refere, né? Nós temos aí indicar a fala de uma pessoa em substituição à travessão. São empregadas antes e depois da fala. As aspas, né? O burro é o ser humano. Indicar espanto, pena, a exclamação. Você vai colocar o exemplo. Separar vocativos. Vocês vão escrever na frente, certo? Separar vocativos. A vírgula, né? Você, meu caro poeta. Indicar uma fala ou declaração. São empregados antes da fala ou declaração, os dois pontos, né? E falou dando estudo. Separar adjuntos adverbiais. A vírgula. E agora, nesse momento, indicar a pergunta direta, né? Você usa a interrogação. O exemplo, causar tanto sofrimento. Indicar o discurso direto. Travessão. Como é que um homem pode? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado para relembrar o uso dos sinais de pontuação. Até mais e fiquem com Deus.